nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Diácono Júlio, aqui da Paróquia São Sebastião de Parada de Lucas, e essa é a Viviane, sua esposa. minha amada esposa, Viviane. Um pouco com vergonha, mas tudo bem. Nós estamos fazendo esse vídeo para responder 3 perguntinhas aí para vocês aí nesse tempo de formação, nesse mês vocacional aí, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o que é uma vida matrimonial. Como descobriram que essa era a vocação de vocês? Então, descobrir uma vocação matrimonial não é de uma hora para outra. Existe o namoro, existe todo um processozinho que a gente vai se conhecendo. Nós começamos o namoro um pouco afastado da igreja. Então, nós namorávamos e tal, mas não tínhamos uma vida tão aprofundada assim. Até que um dia nós começamos a caminhar juntos na igreja, e dentro desse caminhar, Deus foi mostrando para a gente o caminho e nos chamando a fazer aquilo que é a sua vontade, santificar o matrimônio para que ele se torne participante da nossa vida. Por isso que é sacramento do matrimônio, que é algo sagrado, e é plano, projeto de Deus para a nossa vida. Como vocês vivem a vida matrimonial de acordo com a vontade de Deus? Acima de tudo, fazendo a vontade dele, lógico, mas não é fácil. E a gente precisa buscar a cada dia viver, a cada amanhecer, a cada noite, a cada anoitecer, antes de dormir, tá sempre conversando, sempre partilhando. Se falou alguma coisa assim um pouco mais áspera, que machucou, que chateou, a gente pede perdão, conversa, Procura se entender antes de dormir, principalmente antes de dormir é bom. Buscando a cada dia uma vida de oração, a cumplicidade no matrimônio, nos momentos difíceis, de doença. Até eu sempre costumo dizer isso, que eu tive problema da coluna e 2 vezes eu operei, ela cuidou de mim, me ajudou, muitas coisas, Então, assim, isso faz parte, do plano e do projeto de Deus na vida do casal. Um ajudar o outro, um ser sustento para o outro. Por isso que vai dizer lá que Deus tirou a mulher do lado do homem. Por quê? É caminhar lado a lado, caminhar junto. Não é só eu, somos nós, e a nossa filha, claro, Verdade. Como é educar os filhos de acordo com a vontade de Deus? Não é fácil, até porque o mundo seduz muito os nossos jovens, nossos filhos, a tecnologia, tantas coisas que vão colocando no dia a dia, que hoje está um pouco mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Mas nós precisamos também ter pulso firme, não aqui chegar, bater, brigar, nada disso, mas de mostrar a verdade, de falar a verdade, que com Deus é difícil, mas não é impossível viver e ser feliz, Mas fora, da vida com Deus, é muito impossível você saber educar os filhos, levar o filho para um caminho, de amor, de alegria, até para que o filho possa crescer vendo, no relacionamento entre pai e mãe, essa alegria, possa testemunhar como é bom viver na presença de Deus. Então, para educar os filhos hoje na presença de Deus não é fácil, mas a gente precisa, trilhar ali o caminho, testemunhar com a nossa vida, para que nossos filhos possam ver, e também ter esse desejo, poxa, é tão bom, mesmo estando com Deus, nós temos problemas, mas esses problemas não são maiores do que o nosso Deus, que nos ajuda a superar. Então a gente vai educando a nossa filha, por exemplo, nesse sentido, mostrando sempre a verdade, falando, dos 2 caminhos, o bom e o ruim. O bom nos leva a Deus, o ruim nos leva ao mal, nos leva para a verdade, nos leva para o inferno. Entendeu? Então, a gente precisa sempre educar mostrando a verdade do que é certo e do que é errado. Não omitir nada, nem esconder.
né? Sempre evangelizar, ensinar para que amanhã ou depois, né, não se perca aí o sentido da educação do filho. A gente agradece a atenção, o carinho de vocês, o Senhor esteja convosco. Deixa no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, que dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires. E eu sou o Leonardo. Isso. E hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho sobre a vocação do matrimônio. Então, são algumas respostas que a gente vai falar para vocês de como que a gente discerniu o nosso caminho para o matrimônio. Então, no primeiro momento, como que a gente pensa em casar? Em não, de repente, virar freira ou virar padre. Então, para mim, Tamires, por que eu decidi optar pelo matrimônio na minha vida? Porque eu vim de uma família cristã, católica, que tinha o matrimônio como centro. Então, meus pais criaram a mim e ao meu irmão dentro da nossa fé. E para mim era muito claro que eu também queria ter aquilo quando eu fosse adulta. Então, por mais que eu admire quem vai para o caminho vocacionado, eu sentia no meu coração que a minha vocação era construir uma família ao lado de um homem, como Deus quer que as famílias sejam constituídas. E em breve, se Deus quiser, talvez no ano que vem, a gente aumente o número da nossa família. Então, por crescer em uma família que tinha todos os valores cristãos, então para mim era muito claro que eu também queria constituir família quando fosse adulta. E você? Então, eu fui no caminho inverso, né? Eu já não tive uma criação por parte de pai e mãe. Fui criado por uma avó paterna. E por isso eu cresci com esse sentimento no coração, né? De querer ter minha própria família, de querer fazer a minha própria família, possuir. Então, essas circunstâncias da vida que me fizeram querer ir por esse caminho, né? Poderia ter sido padre, poderia ter sido consagrado, mas eu não iria alcançar o objetivo que eu estou alcançando, né? Casei, a gente pretende ter nossos filhos, então na vocação sacerdotal ou na consagração, eu não teria essa oportunidade. Então, eu resolvi escolher pela vocação matrimonial. E quando a gente começou a namorar, ficou muito claro que éramos um para o outro conforme a vontade de Deus, porque nós já tivemos outros namoros durante a adolescência, como todo adolescente namora, e o namoro, a gente aprendeu que namoro foi feito para acabar, né? Então a gente namora, que é para casar. Ninguém é para namorar 10 anos, tá? Então se namora e descobre que o outro é para casar, a gente casa. Então, quando nós começamos a namorar, nós vimos que nós tínhamos uma afinidade muito grande, que era ter Deus como centro da nossa vida. Então, naquele momento, e nós dois nos conhecemos na paróquia que nós frequentávamos no bairro onde nós morávamos, na Santa Rosa de Lima. Quando nós nos encontramos e começamos a nos relacionar, nós vimos que daria certo, porque nós tínhamos Deus como o centro da nossa vida. Então, não havia aquela coisa assim, não vai à missa não, vamos ficar junto, né? Nós íamos à missa juntos, porque primeiro Deus e depois o resto. Então, quando eu vi que pro Léo era primeiro Deus e depois eu, e quando ele viu que era primeiro Deus e depois ele, aí a gente viu que ia dar certo e que a gente poderia casar. E isso cai na segunda pergunta, né? Como Deus lhe mostrou que a pessoa com quem se casou era a pessoa escolhida por ele. O primeiro sinal foi a gente ter se conhecido na igreja. Na paróquia, né? Então, óbvio que a gente não vai pra igreja pra namorar, mas é um ótimo lugar pra conhecer alguém de Deus. Mas discernindo sobre isso. Então, nós fizemos um acompanhamento com um padre,
foi até o padre que casou a gente. Então, na época de namoro, a gente tinha outros padres que acompanhavam e a gente conversava e discernia. E nós noivamos logo e casamos até com um intervalo pequeno de tempo para a atualidade. Entre namoro e casamento, a gente ficou aí 4 anos e pouquinho para casar e comprar apartamento e tudo mais. Então, a gente casou logo, porque, como eu falei, namoro é para acabar e é para virar casamento. E às vezes um namoro não dá certo, então acaba também, tá? Namoro não é compromisso, não. Tudo bem terminar namoro. Por isso que a gente namora. E por isso que no namoro a gente não vive o que vive num casamento. Porque se o namoro acaba, não houve ali uma quebra do que a gente vive dentro de um casamento. Então a gente não vai se entregar para alguém num namoro. Namoro é feito pra gente conhecer, discernir, avaliar e aí ver se vai dar certo ou não. E pensando um pouco em como que a gente vive o nosso matrimônio, né? Como é que a gente vive isso sobre os olhos de Deus, como é que a gente vive a nossa vida de casado, essa vocação do matrimônio e Deus na nossa vida é sempre fazendo a vontade de Deus. Então, todas as vezes que a gente vai decidir alguma coisa, algo grande ou algo pequeno, a gente sempre põe Deus na frente. Então, a gente reza e coloca nas mãos de Deus, nós participamos Confia, né? da missa, e nós entregamos isso na mão de Deus e confiamos. E confiar é se abandonar. Então, a gente sempre fala, se Deus permitir, se Deus quiser, então nós temos os nossos planos, mas nós confiamos em Deus. Se Deus mudar o plano, a gente confia e agradece em Deus e segue em frente. Então, a gente vive conforme Deus quer, não conforme nós queremos. E isso demanda uma maturidade de fé muito grande, porque muitas das vezes confiar em Deus é abrir mão do que o mundo prega. Então, essa confiança vem com a maturidade na fé que a gente foi adquirindo com o passar do tempo, né? Agora a gente já tá mais velho e aí agora a gente já tem mais maturidade e por isso que pediram pra gente falar pra vocês um pouquinho, tá bom? Eu espero não ter nos estendido muito, que eu gosto de falar, mas eu espero que seja proveitoso pra vocês, tá bom? Então, um beijo nosso Um beijo. e contem sempre com as nossas orações. Fiquem com Deus. Um beijo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, sou Felipe Pertence, seminarista. Estou fazendo pastoral aí na paróquia de São Sebastião, em Parada de Lucas. Estou no meu 7º ano de seminário, 3º ano de teologia. Bem, me pediram para falar um pouco de como que foi meu processo vocacional. E então vamos lá, rapidinho, tentar ser um pouco breve. A minha família sempre foi católica, mas aquelas católicos que não são assim tão praticantes. Então, na minha infância, fiz a primeira comunhão, fui batizado ainda bebê. Cresci, fiz a minha catequese, fiz minha primeira comunhão. E depois da comunhão, minha família parou de frequentar assim a igreja, a gente ia na igreja Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, coisas assim, não eram aquelas pessoas tão frequentes, na Santa Missa, em todos os momentos litúrgicos, Então, eu morava, junto com meus pais na Baixada Fluminense, e aos meus 14 anos a gente se mudou, da Baixada Fluminense até a minha paróquia de origem, que eu considero como minha paróquia de origem, que é a paróquia São Marcos, aqui na Barra, A gente se mudou para a Barra da Tijuca. E aí, aquela coisa, de adolescente, com 15 anos, num bairro totalmente diferente, que não conhece ninguém. Eu estudava em Bom Sucesso nessa época, fazia um ensino médio em Bom Sucesso, então não conhecia ninguém, E aí, dentro do condomínio, onde a gente morava, tinha a paróquia São Marcos, que é a minha paróquia de origem. E aí eu mesmo, assim, andando no condomínio, vi ali a paróquia, vi uma faixa falando sobre a questão do crisma, me inscrevi para o crisma, comecei a fazer o processo assim, de catecumenato no crisma, só que eu continuei naquela dificuldade, de não ser tão frequente, na participação das missas, na participação da vida da igreja. E a partir de um certo momento, as pessoas do meu prédio, alguns amigos do meu prédio, me convidaram para fazer o EAC,
que é o Encontro de Adolescentes com Cristo. E aí eu fiz o EAC, e a partir do EAC tudo mudou, né? O EAC é um final de semana de retiro, mas eu tenho certeza que não vivi somente aquele final de semana como encontro, mas a partir daquele encontro a minha vida mudou. E esse encontro com Cristo pôde realmente se refletir na minha vida, né? Então, a partir do EAC eu comecei a me aprofundar nas coisas da igreja, né? Nas coisas da fé. E aí a minha vocação foi crescendo assim, né? Muito aos poucos, né? Não tive nenhuma revelação divina, nenhum anjo veio, né, voando, veio me anunciar, né, qual que seria a minha vocação. Não teve nenhuma sarça ardente na minha frente, mas eu vejo que foi muito aos poucos. Por que eu falo que foi muito aos poucos? Porque a partir do momento, né, que eu participei do AQ, que comecei a frequentar a igreja, eu comecei a buscar as coisas de Deus. E quanto mais eu buscava, mais sede eu tinha e mais aquilo não me saciava. Que eu sempre queria mais. Eu sempre queria mais. E aí o meu pároco, o meu padre de origem, né, que é o Padre Alain, que é até hoje pároco lá na paróquia de São Marcos, começou a ver, né, sinais de vocação na minha vida e sempre começou a falar para ele, sempre falou para mim, né, falou assim: Felipe, tu vai ser padre, que não sei o quê. E eu sempre falei para ele, falei assim: padre, para mim não, né, acho que nunca neguei, né, nunca falei assim, tá maluco, alguma coisa assim nesse sentido, mas sempre achava que não era para mim. Mas aquela passagem, né, do Senhor em Jeremias, no capítulo 20, vai dizer, né, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu acho que foi realmente isso que aconteceu, né? Foi uma construção aos poucos, até um certo momento, que foi no ano, se eu não me engano, de 2010, teve um leitorato na minha paróquia de origem, e ali, a partir daquele leitorato, vendo todo o seminário, né, entrando naquela missa, né, que é uma missa da recepção de um dos ministérios que os seminaristas recebem antes de serem ordenados padres, né? A partir dali eu comecei realmente, né, ver que essa poderia ser a minha vocação e comecei a fazer o processo de discernimento. E só que foi um processo de discernimento um pouco longo, porque em 2010 eu já tinha começado a faculdade, né? Eu fiz faculdade de enfermagem antes de entrar no seminário, terminei a faculdade, então eu discerni continuar a faculdade, dentro desse processo, né, de faculdade, fazer também o discernimento vocacional. E foi assim que foi um pouco, né, o meu discernimento, né, um pouco como que eu construí, como que eu enxerguei a vocação na minha vida. Muito aos poucos, sabe, muito na simplicidade que Deus foi me falando, né, nas minhas orações pessoais, naquilo que, quanto mais eu buscava, como eu disse, aquilo não me saciava, eu sempre via que faltava ainda alguma coisa na minha vida, né? Por mais que eu estivesse na frente do grupo dos jovens, por mais que eu estivesse na frente, por exemplo, da pastoral da acolhida, algo ainda me faltava e Deus ainda sempre me chamava mais. Um sonho que eu tinha de criança, né, era ser médico, né, de corpo, né? Eu sempre falei que queria ser médico, mas aí Deus veio na minha história, Deus interviu na minha história e não fez com que eu pudesse ser, fez esse chamado para que eu pudesse não ser somente médico de corpo, mas sim médico de almas, né? Então eu vejo que o sacerdócio na minha vida, né, o chamado de Deus na minha vida é exatamente isso. Ser médico sim, mas médico de almas, para salvar almas para o reino de Deus. E aí eu fiz, né, esse processo vocacional até que no ano de 2014 eu entrei no seminário, né, no ano de 2013. Eu fiz o discernimento junto com o seminário, assim, né, mais oficial, vamos dizer assim, já o processo para entrar no seminário, e aí em 2014 entrei no seminário. Uma outra pergunta, né, que me fizeram para que pudesse falar é como que se dá esse processo, né, de ingresso, esse processo de discernimento. Nós temos na nossa arquidiocese os grupos de vocacionais por vicariato. E aí, né, dentro desses encontros, que é uma vez por mês, tem ali, né, os momentos de partida, momento de oração, momento de discernimento junto com o padre que acompanha no vicariato. Mas também tem um grupo vocacional arquidiocesano, que é o chamado GVA. E aí no GVA você tem os encontros, né, talvez 2 ou 3 vezes no mês, aos domingos, para fazer esse discernimento, né? Porque o discernimento para o chamado vocacional não é somente da pessoa, mas também o da igreja, né? A igreja também precisa reconhecer, a igreja também precisa ver sinais de vocação naquele candidato para que possa ingressar no seminário e discernir, né, melhor o seu chamado vocacional. Então, falando um pouquinho da minha história, né, falando um pouquinho, né, do processo, né, de entrada no seminário também
pelo discernimento, né, junto com o GVA, mas antes de tudo é no discernimento pessoal, né, no discernimento que se faz ali de joelhos dobrados, no discernimento que se faz, né, pela escuta da palavra de Deus, no discernimento que se faz pelas orações, no discernimento que você se faz assim, sentindo, né, o chamado de Deus para a sua vida. E aí também muitos jovens talvez possam se perguntar, né, falar assim: ah, mas será que Deus quer isso para mim, né? Será que eu é capaz de eu deixar tudo, né? Será que se eu deixar tudo na minha vida, será que eu serei feliz? Eu posso dizer para você, jovem, que sente esse chamado. Esse chamado de Deus para as nossas vidas não vale somente a pena, mas vale realmente a vida, né? O sacerdócio, o chamado de Deus para cada um, acima de tudo, é para a nossa santidade. Mas, através da nossa vocação pessoal, nós iremos realizar aquilo que Deus desejou para cada um de nós. E essa escolha, né, esse discernimento, é algo essencial para todos nós jovens, para todos nós que devemos assim, né, buscar, né, o conhecimento e ver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, se você tem esse chamado, né, se você tem esse desejo, se você tem essa inquietação, não tema realmente, né? O Senhor nos promete muito mais, né? O Senhor nos promete aquele que dá no pouco, aquele que se oferece, né, no pouco, Deus vai dar em abundância em sua vida. Então não acha que você vai perder a sua vida, né, fazendo, né, interrompendo talvez os seus sonhos, interrompendo aquilo que você tem construído para fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Não ache que você vai perder, muito mais você vai ganhar, porque você não vai ganhar somente aquilo que você possa talvez vislumbrar, né? Mas você vai ganhar aquilo que Deus desejou, que somente você pode fazer, que somente você pode ser, né? Esse jovem que possa ser talvez o vocacionado, esse jovem que talvez possa ser o grande sacerdócio, esse jovem que pode ser também, né, um grande religioso, mas acima de tudo Deus nos chama para que possamos sermos santos. Então que possamos, né, ter essa coragem de discernir, né, de escutar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para que possamos fazer maravilhas através do chamado de Deus para cada um de nós, né? Então, se vocês têm, né, essa inquietação, ou se algum de vocês tiverem essa inquietação, podem procurar, né, a mim, podem procurar ao Tiago, podem procurar ao padre, podem procurar os diáconos dentro da nossa paróquia, que eu tenho certeza que nós iremos também auxiliar nesse processo, né? Uma coisa que eu não falei na questão do discernimento, esse contato, né, com o padre, esse contato com os seminaristas é muito importante para que a gente possa tirar as nossas dúvidas e ver realmente, né, o que é a vida do sacerdócio, né, para que possamos conhecer cada vez mais a vida do sacerdócio, para que somente conhecendo aquilo que nós estamos buscando, que nós iremos realmente ver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, era somente essa pouca mensagem, né, que eu iria trazer um pouco para vocês, e desejar, né, nesse mês que nós estamos celebrando, né, o mês vocacional, o mês de agosto, o mês vocacional por excelência, para que vocês também possam, né, ter essa dúvida, né, interior, né? O que será que Deus pede para mim? O que será que eu posso realizar para que Deus sonhou para mim, né? Será que eu posso fazer somente os meus sonhos? Ou será que os sonhos de Deus para a minha vida podem ser, e tenho certeza que são muito melhores do que somente aquilo que você sonha? Tá bom? Então, um abraços, fiquem com Deus e que Deus possa cada vez mais abençoar as nossas vidas e que Ele possa nos auxiliar no caminho rumo aos céus. Abraços, fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos coroinhas, é uma alegria imensa estar aqui falando para vocês. Partilhar um pouco daquilo que sou, partilhar um pouco da minha história, da minha caminhada vocacional. E quando nós partilhamos a nossa vida, nós também demonstramos ali amor, né? Então, compartilhar a vida, compartilhar experiências, também é amar. E eu sou de Guaratiba, Rio de Janeiro, uma região mais perto do mar, né?
não sou muito distante do mar. As pessoas brincam comigo, dizem que eu sou do interior, né? Você é do interior? Eu falei, não, eu sou da cidade do Rio. Guaratiba também é cidade do Rio. E eu brinco um pouco mais, eu até falo, geograficamente falando, eu não sou do interior, eu sou do litoral, porque eu sou perto do mar, né? Brincadeiras à parte, mas eu sou o quarto filho de 4, né? Sou o caçula da minha mãe e do meu pai, né? Tenho 2 irmãos, o mais velho Luiz Antônio, o segundo José Renato, tenho uma irmã, Maria Cristina, e depois eu, né? Meu nome é somente Alex. Acho que minha mãe ficou enjoada de duplos nomes, né? Luiz Antônio, José Renato, Maria Cristina, e resolveu no quarto colocar apenas um nome só e curtinho, Alex. Nem é Alexandre ou Alexander, é Alex mesmo, né? Teve um rapaz uma vez que disse que estava decepcionado com o meu nome, porque o meu nome era um apelido. Mas eu fui para a catequese, né, quando criança, fiz a catequese, depois fiz a primeira comunhão e depois eu fui para a perseverança. Confesso aqui, cá entre nós, tá? Não conta para ninguém não, segredo, tá? Confesso que na perseverança eu não era muito animado para ir à igreja, para participar da perseverança. Mas depois, com o tempo, eu me animei de modo singular, porque meus irmãos foram para o grupo jovem e eu tinha meus 15 anos, eles mais velhos do que eu, já estavam lá. Eu acabei, então, acompanhando os meus irmãos, né, no grupo jovem, talvez um pouco antes, né, 14 anos já estava, 14 anos já estava eu no grupo jovem, junto ali com meus irmãos, e ali eu comecei uma caminhada de fé com eles, e ali eu fui me encantando pela igreja, eu fui me encantando por pertencer à igreja, e fui me dedicando às coisas de Deus, e fui me doando cada vez mais. E com o passar do tempo, eu ia me doando, e quanto mais me doava, mais me dava vontade de me doar. Quanto mais eu me entregava, mais vontade eu tinha de me entregar. E ali, então, eu comecei a perceber um chamado de Deus na minha vida, né? E conversando com o meu pároco, na época, hoje é pároco da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Monsenhor Haroldo, conversando com o Monsenhor Haroldo, ele, então, começou a me ajudar a perceber que era um chamado de Deus na minha vida. E assim, então, eu, com os meus 19 anos, por aí, comecei a frequentar um grupo de discernimento vocacional no seminário, chamado GVA. Na época se chamava Grupo de Vocação Adulta. Tinha esse nome porque eram os que estavam se preparando ou discernindo vocação para entrar para o seminário maior. Porque tinha também o GVJ, aqueles que se preparavam, que estavam ainda cursando o 2º grau, para ingressar no seminário menor. Quem já tinha o 2º grau ia para o maior, fazia o GVA. E depois disso, depois de um tempo, de um ano caminhando dentro do GVA, fui convidado para fazer o retiro de discernimento vocacional e no retiro, então, fui convidado para entrar para o seminário. E assim eu comecei a caminhar no seminário. Tivemos dificuldade no seminário, a convivência, porque éramos pessoas de diversos lugares do país. Na minha turma tinha um do Rio Grande do Sul, um de Uruguaçu, Goiás, 2 de Propiá, tinha Caicó, Rio Grande do Norte, Campos tinha bastante gente também de Campos, norte daqui do norte do estado do Rio de Janeiro. Então, pessoas com costumes diferentes, origem diferente, história de fé diferente, mas a graça de Deus foi nos formando, foi nos consolidando, porque nós tínhamos a
consciência que tínhamos um ideal maior em nossa vida. Isso foi fazendo com que nós fôssemos então superando esses obstáculos, fôssemos então superando nossos limites. E nos tornamos ali uma família, né? E um ajudava o outro, um começou a dar suporte para o outro, até que, né, começamos a chegar, né, nas metas, né, de ordenação. Alguns, né, não chegaram ao sacerdócio, né, mas muitos chegaram e chegamos também, graças a Deus, é claro, por termos essa consciência que Deus nos chama mesmo apesar das nossas limitações, e o chamado é dele, e se ele chama, ele capacita, porque ele não nos desampara, ele não desampara os seus. Nós tínhamos sempre a consciência que Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. E por isso mesmo nós buscamos ser cada vez mais capacitados por Deus, para a missão que não é nossa, que é dele, e mesmo assim ele nos confiou. E assim então, na nossa época o seminário ordenava diácono no fim do 3º ano de teologia e padre depois que terminava o 4º ano de teologia. E assim em 99 fui ordenado diácono, no dia 6 de novembro de 99, e depois, ainda diácono, vim para a paróquia de Santa Rosa de Lima, fiquei ali um tempo, fui ordenado padre, ainda fiquei ali mais um tempo, depois de ficar um tempo na Santa Rosa de Lima como padre, fui para a Ilha do Governador, fiquei um tempo lá, 12 anos e 9 meses, para ser bem preciso. Depois fiz uma experiência no Canadá de 3 anos, e depois desses 3 anos no Canadá, voltei, e hoje estou aqui convosco. Né? Vocês mereciam um padre melhor do que eu, né? Sei disso, né? Mas eu vou buscar ser um melhor padre para vocês, né? E para você que se sente chamado também para ser padre, para dar um passo maior na sua vida, Deus não nos desampara. Não tenham medo de Deus. Deus não quer o nosso mal, muito pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor de nós, Ele quer o melhor para nós. E também quer que sejamos uma expressão desse melhor para o outro, uma expressão do seu amor para o outro. Então, você que também se sente chamado, tocado por Deus para ser padre, tenha medo não. Eu também tive muitas interrogações na cabeça, mas uma coisa sempre me confortou. Deus me chama, e se Ele me chama, Ele me capacita. Que Deus abençoe vocês, força, coragem, não tenham medo de se entregar a Deus. Não tenham medo de dizer sim a Deus, porque Ele é amor, paciência, compaixão e quer sempre o melhor para nós. Tudo de bom para vocês. Um beijo, que Deus abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Tchau, tchau.